Eu acho que, embora as pessoas olhem para o Dieter Eric dizer assim, né? Acho que ele já tem uma imagem estruturada, mas do meu ponto de vista eu ainda estou no processo de construção dessa própria imagem. Muita gente fala, a Bíblia não se debate, educação não se debate, mas eu acho muito interessante. Tá bom, quais são os métodos que tu tens do ensino da língua inglesa? Não. Polêmica, eu gosto de gerar polêmica. Aliás, de tantas as coisas que eu ensaiei para ser polêmica, né? Eu não contava que Jinguba poderia ser. Por exemplo, um verbo como listen. Listen é o que em português? Não é ouvir. Talvez já o Mista está a falar que é ouvir. O inglês que é dado da quinta classe até a 12ª, e o inglês que é dado no centro de formação, qual é o mais, primordial que te leva a adquirir níveis acentuados de fala? Tudo é essencial. Eu me esforcei. O guinhão. Há professores mentirosos. Vamos começar mais um episódio. Hoje nós temos o Teacher Eric. Ele que vai falar sobre a educação da língua inglesa em Angola. Se tu tens o interesse de aprender este conteúdo, deixa o teu like, comente, subscreva o nosso canal, não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio. Hoje o tema é bastante interessante, então como estás? Então é um pouco energético, né? Porque nas redes sociais tu és mais explosivo. Aqui estás um pouquinho calmo, não sei se estás a sentir o frio. Do you want me to speak English or Portuguese? What do you prefer? Speak português. Someone told me that you speak French, right? What about English? Se for francês, aí vamos falar assim de forma diferente. Tu falas inglês, eu falo francês, ninguém vai entender um ao outro. Não, na verdade é bom começar sempre com o inglês. E seria muito bom que falasses, se fosses naturalmente falante da língua inglesa, porque às vezes as pessoas pedem, né? Ter essa interação em inglês, mas é importante que nós entendamos que nós não temos tanta percentagem assim em Angola de falantes da língua inglesa, né? Devemos sempre nos preocupar com quem nos ouve. Uau! Não, mas também temos questões de legenda. Hoje em dia a gente já consegue ver filmes com legenda e no YouTube também tem. We can do this in English. Não, então podemos fazer tudo só em inglês. Não, tudo só em inglês seria complicado porque eu não compreendo totalmente o inglês. Certo. Mas quem estiver em casa a acompanhar, vais pôr legenda em inglês, não é? Não precisa, porque o YouTube já faz a questão de colocar legenda. É automático. Por exemplo, se tu vês um episódio no YouTube que fala português, tu podes legendar para chinês. Qualquer outra língua que tu quiseres. Então é uma tecnologia que vai sendo implementada. É algo que tens visto ao longo do tempo. I know this. Vamos lá, quais são os maiores desafios que os angolanos têm no ato da aprendizagem do inglês? Olha, eu até pensei que deverias fazer perguntas primeiro pessoais, né? Sobre Teacher Eric, quem é, porquê? Não, eu acho que todo mundo já sabe. Não, eu ainda estou no processo naturalmente de construção daquilo que é o Teacher Eric, né? Então, não acho que as pessoas... A maior parte das pessoas acham que simplesmente és um professor que faz alguns conteúdos no TikTok. Sou isso. Professor de inglês. Exatamente. Sou isso e muito mais, né? Sou ator. Também, sim. Ator. Essa já é uma novidade também. É uma novidade, por isso é que eu te disse, né? Então eu acho que, embora as pessoas olhem para o Dieter Eric dizer assim, né? Acho que ele já tem uma imagem estruturada, mas do meu ponto de vista eu ainda estou no processo de construção dessa própria imagem. Então tenho de falar sobre o Teacher Eric. O que faço e como faço. Por exemplo, há uma questão que as pessoas que me acompanham nas redes sociais não sabem, porque eles pensam assim, eu sou mais um professor, mas nós temos centro de formação mesmo. Temos centro de formação, credenciado pelo INOFOP. Né? E naturalmente por o Teacher Eric na internet às vezes atuar, ter aquela personagem de arrogante, as pessoas acabam não acreditando muito em algumas coisas que o Teacher Eric partilha, por exemplo, né? Fotos de alunos na sala de aula e whatever, mas é necessário que as pessoas entendam que nós somos mesmo um centro de formação credenciado pelo INOFOP, temos certificado naturalmente e temos mais de 500 alunos a trabalhar, a aprenderem connosco, que é presencial, online, domicílio. É importante essa informação, porque sou jovem e aqui em Angola eu sou empreendedor. É importante entender isso. E qual foi o principal objetivo que levou a ter uma abordagem mais arrogante? Eu sou ator. Isso vende? Eu sou ator. Eu naturalmente fiz um curso de marketing digital
com os brasileiros naturalmente na altura, e nota que quando eu comecei no digital eu não dei a cara primeiro, né? Eu ainda não pensei que poderia também atuar. Eu era simplesmente a pessoa que dava roteiro e orientava outras pessoas. Porque eu tinha uma página de entretenimento, na internet sempre comecei assim, na internet como estrategista de marketing digital. As Ok. pessoas pagavam-me para fazer link patrocinado e naturalmente para divulgar rostos. Pronto, já trabalhei com produtores de eventos e alguns famosos. O meu objetivo era simplesmente engajar com eles, com a imagem deles, fazer com que eles naturalmente tivessem números de seguidores. Não preciso aqui mencionar, né, nomes, porque são naturalmente trabalhos particulares. Então era esse o meu trabalho. Daí, quando eu construí a minha página de divulgação, eu comecei a trabalhar com outras. Desculpa. Não, consigo ouvir. Eu comecei a trabalhar com outras pessoas na produção de alguns vídeos. Eu dava o roteiro, essas pessoas, e elas gravavam. Só que num dia desses, eles não conseguiam fazer exatamente como deveria ser feito. E eu falei: não, deixa lá vos mostrar como é que se faz, porque eu sou ator, eu atuo muito bem, eu amo atuação. Amo muito, leio muito sobre isso. E dali fiz, e o vídeo, né? Era na altura que eu fazia o papel do Justin Bieber. Eu acho que vocês já não chegaram nessa época, mas fazia, né? Simulava que era o Justin Bieber, as pessoas me paravam na rua e né, nós fazíamos assim como se fosse um apanhado. As pessoas estão aí e aparece um grupo de jovens com telefone. Câmeras. Teacher, Justin Bieber, Justin Bieber. As pessoas, claro que não entendiam nada porque não era o Justin Bieber, faz a chorarem, whatever. Eu comecei assim. Estás a conseguir perceber, né? Eu comecei assim. Eu acho que o historial, as pessoas que me seguem desde o princípio provavelmente lembram. Então, nas aulas de inglês, eu comecei em texto, whatever, e eu achava o seguinte: se eu entrasse como ator, as pessoas poderiam confundir aquilo que eu sou como ator e como professor de inglês. Porque eu acho que para venderes na internet é necessário também isso, né? Às vezes a atuação. E pronto, muita gente ainda não percebe sobre isso. Começava as aulas em texto, depois comecei em vídeo. E como entendo muito de marketing digital, atuação, tá aí, né? Comecei a fazer os vídeos e as introduções eram meio que provocadoras. Pronto, continuei nessa personagem e deu certo, né? Engajou muito e hoje as pessoas olham para mim e naturalmente, né, olham, poxa, não, esse é um arrogante, mas eu acho que o papel do Teacher Eric aqui em Angola no ensino da língua inglesa foi fundamental porque eu despertei o trabalho de muitos professores da língua inglesa que estavam muito a dormir. Eu nos últimos tempos vi professores da língua inglesa que começaram a ganhar destaque falando sobre o Teacher Eric. Não eu, mas a personagem Teacher Eric, porque eu sei separar isso. E eu via na internet o crescimento dessas pessoas. Então eu falei, poxa, não, eu despertei e continuei. Porque eu acho que quando se fala de educação é necessário que haja esse estímulo e alguns desafios lançados são totalmente importantes. Porque quando eu chego e falo I am better than you, né? Sou melhor do que tu, I can do better than you, como é que tu te sentes? A pessoa se sente provocada e vai mostrar. E eu acho que eu acho sim a necessidade de discutir sobre a educação. Não é isso. Não acho que esse foi o fato. Eu tenho os fatos e eu vou te mostrar e tu me mostras e ali discutimos. Melhor discutir sobre educação do que outro tema. Então a personagem Teacher Eric deu essa abertura, esse estímulo para muitos professores da língua inglesa, que eu não preciso aqui mencionar. Aliás, quando estive no Fly Podcast, a internet parou porque queriam ver uma disputa entre eu e outros professores da língua inglesa, que eu achei muito interessante. E se um dia tiver essa oportunidade, será muito bom. Assim como há para a religião, né? Nós vemos, né, podcast onde são convidados pastores para estarem lá para debaterem sobre a Bíblia. Também seria bom. Muita gente fala, a Bíblia não se debate, educação não se debate, mas eu acho muito interessante. Tá bom, quais são os métodos que tu tens do ensino da língua inglesa? Não, eu acho que o teu método não é certo. Eu tenho aqui um método. E é assim que a ciência naturalmente cresceu. Entre os cientistas sempre ouvi isso. Então, eu apareci no digital,
tive ali posicionamento, mas eu acho que ao longo do tempo as pessoas ficaram tão focadas nisso que se esqueceram que por trás do Teacher Eric há um jovem batalhador, um jovem sonhador, um jovem que faz diferencial e que poderiam naturalmente aprender muita coisa. Mas onde é que tu começaste a dar os primeiros passos para aprender inglês? Desde criança, 10 anos, eu me lembro muito bem, foi curiosidade. A história começou com o meu padrasto. Ele, como naturalmente era motorista de uma escola, conhecido aqui na cidade, ele, às vezes, de vez em quando, os alunos deixavam seus pertences e às vezes ele não conseguia encontrar dono. Então eu, como era muito imperativo, sempre fui muito imperativo desde criança, ele gostava muito de me ocupar. Vai, lê isso. E uma vez desse ele trouxe um livro e sempre fui muito competitivo. Sempre. Se tu botares aqui um desafio, eu gosto de entrar em desafios. E na escola, um dos meus colegas, Josias, ele já sabia contar de 1 até 10 em inglês. Né? Eu tinha 9, 10 anos. E o meu pai me traz aquele caderno que tinha até 100. E eu achei aquilo fantástico porque eu vi uma oportunidade de chegar na escola e dizer I can count from 1 to 100. Posso contar de 1 até 100. Então, felizmente o meu padrasto também sabia, né? Tim Mário, que é uma referência para mim, sabia contar os números e ensinou-me. E quando eu voltei para a escola, né? Pronto, foi num processo longo. Quando eu voltei à escola, então estava ali a me exibir nos números. Isso foi uma paixão porque eu sentia que era algo que te dava algum tipo de importância. Aliás, sempre achei que ensinar os outros te dá um destaque. Então começou a desenvolver no meu coração o desejo de, poxa, eu tenho que aprender inglês. E aí surgiu o meu tio Flávio, o menor, o caçula da minha mãe, fala inglês muito bem, aprendeu desde muito cedo e ele sempre foi uma referência para mim. Eu quis ser o tio Flávio. E daí eu incomodava ele, olha, ensina-me inglês porque na escola e whatever. Puseram no curso, repeti várias vezes e aí já não parei. Depois, só que eu via que no curso de inglês eu sempre fui muito observador e sempre tive a característica didática, né, de ensinar, de pegar naquilo que parece ser muito difícil, passar de uma maneira mais simples, simplificada. Eu sempre fui na escola o colega que ensinava aqueles conteúdos que os professores passavam, né, que eles não conseguiam entender, porque eu sempre tive a ideologia de que há sim um caminho mais fácil de entender as coisas. Assim. E aí nos centros de formação era muito chato. Eu via como aqueles colegas que não têm inicialmente uma percepção rápida, porque às vezes nós como professores gostamos mais de olhar para aquele colega que já percebe. Já tem mais ou menos a experiência. O Eric já conseguimos ver porque a pronúncia. o Eric já vem, porque por exemplo, né, em termos de vocabulário, é agora que eu já não me preocupo não é qualquer palavra. Mas isso é uma situação particular, não somente nos cursos de inglês, e no mas geral, na educação. Que também em outros cursos o professor inclina-se mais para aquele que está a mostrar mais desenvolvimento a curto prazo. Na escola acadêmica é a mesma coisa. Mas isso influencia muito na questão psicológica dos estudantes. Muito, porque veja, a maneira, por exemplo, como o Eric percebia questões e até no seu familiar também havia essa questão de comparação, né? Não, o Eric sabe, né? O Eric sabe mais, parece que sabe mais, não. Há alunos que trabalham muito a lógica. Eu trabalho, por exemplo, muito a lógica, mas há alunos, né, que percebem através de outros sentidos. Eu sou predominantemente visual. Eu sou de te olhar, eu já consigo ter várias definições. Okay? Há alunos predominantemente... Alunos não. Pessoas, seres humanos. Há alunos predominantemente auditivos. Então você precisa, como professor, descobrir quem é o teu aluno. Então, eu olhava para os outros alunos, poxa, o professor poderia explicar que essa palavra é usada assim, porque ele não está a perceber dessa maneira. Então, me compadecia naturalmente com os meus colegas e ensinava. A minha casa, né, os meus colegas sempre vinham à minha casa. Estamos a falar não só para inglês, mas em tudo.
Eu não era tão bom em todas as disciplinas, embora tive sempre excelentes notas, mas eu nunca me considerei assim, né? Inteligente no grau que as pessoas me encaravam. Eu achava que encontrava a maneira mais fácil, o caminho mais fácil. Eu tenho definições até agora que eu gravei da escola por causa de lógica. Por exemplo, se eu tiver a ensinar movimento em física, eu consigo falar no colega, fica aí onde estás, sai daí até aqui. Permaneceste no mesmo lugar? Não. O que é que tu fizeste? Se movimentaste. Então esse movimento é quando tu sais de um lugar para o outro. Eu sempre a estudar definição, olhava, o que é isso? E na lógica o que é? Né? Eu até acredito muito na matemática que ensina lógica, mas nós nas disciplinas acadêmicas eu acho que os professores poderiam ir mais pela lógica para a vida e não só dizer no aluno que não, tens que aprender matemática, e o aluno começa a se perguntar, uai, por que eu tenho que aprender matemática? Matemática é vida, mas a maneira como o professor vai ensinar pode nunca ajudar o aluno a perceber que matemática é vida. Eu acho que muito isso. Então eu olhava muito para essa lógica. Eu falava, não, você usa física, você já usa física, só que você não sabe que usa física. Eu olhava muito para essa lógica, porque cada pessoa tem... A inteligência não pode ser medida, né? Há níveis totalmente diferentes de inteligência. E, por exemplo, o caso que surgiu sobre Jinguba no programa do Fly, e outras questões que surgem na sala de aula em termos de vocabulário, eu já cheguei numa fase que nem tudo eu tenho de aprender e memorizar, nem tudo, não preciso. Eu já cheguei nessa fase. Eu quando era criança era todo vocabulário, formiga, whatever, todo tipo de vocabulário, porque era criança. E quando você vai ao curso com essas coisas, o Eric sabe dizer nose, o Eric sabe dizer não sei quanto, você é admirado naturalmente. Hoje eu já sei que nem tudo, em termos de conhecimento, eu preciso saber. São só os princípios básicos. Os princípios básicos fundamentais, uma né? pequena tradução, por exemplo, alguém perguntar como é que se pronuncia Jinguba em inglês. Não é problema. É não, normal alguém sim, dar a pronúncia naquela língua. não há problema nenhum. Só que em termos de prioridade, por exemplo, todas as perguntas, eu como professor, nem todas as perguntas na sala de aula eu vou responder ao aluno. Por exemplo, eu acho que substantivos são mais fáceis de ser achados. Aliás, né, quando estamos a falar da língua inglesa, temos que falar das tecnologias. Substantivos são palavras mais fáceis de ser achadas. É importante ajudar as pessoas a serem totalmente independentes. Claro. Né? Há assuntos, por exemplo, que eu posso falar contigo que queres aprender inglês mais importante do que simplesmente uma palavra que eu posso te ensinar a encontrar e como encontrar. Mas acho que aquela pergunta foi mais ou menos específica. É como se tu tivesses que ajudar alguém que Sim. precisasse daquela pronúncia. Não, a questão, essa questão, na verdade, é uma questão que eu me deparo sempre, mesmo na sala de aula. E entre falantes da língua inglesa, essa é uma questão popular, porque por causa de um áudio. Por causa de um áudio onde no grupo do WhatsApp, esse áudio se tornou muito popular, onde a pessoa perguntava, desculpa, como é que se diz Jinguba? E o outro falou, né? Não, é Jingaibo. É Jingaibo, mas isso no inglês britânico, porque o americano fala não sei quanto. Nunca viste? Já, né? Eu nunca ouvi esta parte. Então, é assim, nós tínhamos muitas questões. Xingaibo eu ouvi no Fly Squad. Ele falou, na verdade o Fly mencionou aquele áudio. Ok. E muita gente não sabe. Estás a entender? É aquilo que eu te disse. Só a tua pergunta, se tu me fizeres aqui uma pergunta, eu olho para ti e consigo ler quais são as verdadeiras intenções ao fazer uma determinada pergunta. Okay. E ali eu me baseio no mestre do ensino, que é Jesus. Está a entender? Nem sempre Jesus respondia as perguntas porque ele olhava para as intenções. O Fly... Eu vou pedir que tu tenhas um pouquinho de cuidado. Ok. O Fly não tinha a intenção, por exemplo, de saber o que era Jinguba. Aliás, nós estávamos numa narrativa sobre assuntos extremamente importantes sobre a língua inglesa. Nós falávamos, por exemplo, das línguas nacionais e temas muito interessantes, mais importantes, né? E ele me vem com essa pergunta porque uns
algumas pessoas naturalmente ali no comentário falaram. E eu achei uma falta de importância de olhar para as coisas mais importantes. Ele trouxe como brincadeira, né? Porque ele estava ali a perceber que estávamos a falar de assuntos talvez que ele não percebia assim tão bem. E depois trouxe a brincadeira, só que o pessoal não percebeu a brincadeira. Eu já sabia de que se trata. E eu lhe disse, essa é uma pergunta muito comum por causa daquele áudio e nós não precisamos estar aqui a falar sobre isso. Então aquele áudio se tornou tão comum que as pessoas brincam. Não, eu quero saber o que é jingoba. Não, eu acho que não é do interesse de um aprendiz da língua inglesa querer mesmo só se perguntar jingoba do nada. Tá bom, mas tu queres aprender a dizer jingoba para juntar com que frase? Para tu disseres, por exemplo, né? I need jingoba, por exemplo. Tu não vais chegar simplesmente jingoba, né? Tu precisas a construção de uma frase. Agora, vais pedir jingoba a quem? Estás num supermercado, queres dizer eu preciso comprar jingoba. Aliás, numa frase, antes de falares o substantivo, a maior parte das vezes vais ter que conjugar um verbo, vais ter que colocar outras palavras, porque jingoba não faz nada. Jingoba não faz nada. Tá bom, se o nativo na outra posição quiser te entender, você pode chegar, né? Jingoba. E ele entender que quer jingoba tranquilo. Mas se chegas num supermercado, tu não vais chegar jingoba. Vais dizer o quê? Eu quero. Claro. Vais conjugar um verbo. Eu quero. Estás a entender? Até se não souberes dizer jingoba, por exemplo, a jingoba é essa. E sabes dizer eu quero. Ou eu preciso. I need this. Eu preciso disso. Claro. I need this. What is the name of this? Tu consegues. Então, jingoba, entre os vocabulários mais importantes, não é... É importante, mas é um substantivo. E aqui eu falo sobre a prioridade das palavras que se deve aprender, mesmo no contexto geral. As pessoas às vezes não conseguem encontrar rumo na vida porque eles estudam coisas que não precisam agora propriamente. O que é que eu preciso para a vida? Estás a entender? É aquela visão que eu queria, né, passar para as pessoas. Antes de dizer jingoba, tu vais dizer eu preciso. Então se tu na só se realidade preocupas... tu não vais chegar para um lugar, vais dizer jingoba, tu tens de mencionar coisas, depois vais chegar no próprio nome. Eu quero, eu preciso, eu gostaria. Pronto, então a intenção de querer saber jingoba não é genuína. Eu acho que eu gostaria, por exemplo... No contexto que eu te disse, por causa do próprio áudio circular, que muita gente não ouviu, muita gente provavelmente nunca assistiu não, né? Ouvir aquele áudio, porque é um vídeo, cortaram, né? E se tornou muito popular, muita gente, mas eu acho que as pessoas que sabem desse áudio vão conseguir me perceber. Eu já sabia do que se tratava, eu achei aquilo, né? Totalmente... Mas eu acho que as pessoas na internet, né? Eu acho que alguns tinham conhecimento sobre o áudio, eu infelizmente nunca vi o áudio. Nunca, né? Mas isso já viu, né? E me colocando um pouquinho na posição de alguns e estando assim ao centro, é como se alguém tivesse a perguntar, o que é que se diz água em inglês? Tá bom, mas por que estás a perguntar? O que é que tu queres agora nesse exato momento? Saber? Eu sou professor. Eu tenho que saber por que tu queres saber água. E aliás, eu posso não te responder o que é água. Eu posso te ensinar a pesquisar pela água. Vou te dizer, olha, a ferramenta própria para pesquisar essa palavra, entra agora no TikTok. Entra agora no Google Tradutor, coloca assim. O professor... Mas esta não é uma metodologia que foi adotada por muitos docentes. O professor não é aquele que ensina respostas, mas aquele que ensina a pensar. Educar. E essa frase, está lá no Google. Vários pedagogos, né, falam sempre sobre isso. Educar não é ensinar respostas. Claro. É ensinar a pensar. Essa é a coisa mais importante. Eu não vou responder qualquer pergunta. Aliás, por exemplo, eu sou digital influencer. A pessoa chega para mim, já ganhas dinheiro no TikTok? Eu posso não responder. Então, eu também aí estava a mostrar que eu sou realmente professor. Há perguntas que eu olho para a intenção do aluno, o que é. Às vezes ele não quer te provocar, No final das contas, eu acho que tu não respondeste a questão por simplesmente não gerar uma polêmica e tanto. Não.
polêmica, eu gosto de gerar polêmica. Aliás, de tantas as coisas que eu ensaiei para ser polêmica, né? Eu não contava que Jinguba poderia ser. Eu não contava. Não conto. Sim. Já estão a falar, né? Dizer que esse gajo não é humilde. Sim, olha, já está a falar esse gajo não é humilde. Então, é sensacional. Não, mas Hum. porque é incrível, não é? As pessoas gostam de fazer algumas questões no sentido de terem informações sobre aquilo. E eu Sim. acho que a tua interpretação foi no sentido, uau, eu vou dar uma determinada resposta, mas esta resposta emprega-se a diferentes situações mediante uma determinada frase. Não foi assim. Foi que eu já sabia do áudio e sabia que ele estava Iria tocar naquilo. Não era só. Se eu percebesse que aquilo geraria naturalmente polêmica, faria. Ok. Porque eu gosto. É importante no marketing digital. Não há stress. É o que eu estou a te dizer. Dentre todas as coisas que eu achei que deveria ser polêmica, o Jinguba é a coisa que eu não achei que seria tão relevante. Porque eu acho que as pessoas em Angola são tão inteligentes para dizer assim, Teacher Eric, tu não és um bom professor porque não soube dizer Jinguba. Ou porque não respondeu. Não é um critério suficiente. Não, mas que mas olha, não dar uma resposta sobre sim, algo. e o fato, aliás, isso me ajudou muito. E o fato das pessoas ficarem tão presas nisso me fez adotar novas metodologias. Me fez ver mesmo que em Angola há muita gente que está com o cérebro fechado. Não tem. Quando você não consegue olhar para uma situação e fazer leitura, mas eu também entendo porque quem criou essa polêmica foi o lado dos professores. Quem trouxe isso e quem forçou esse guião foi o lado dos professores. Por quê? Porque eles já estavam por aqui com o Eric que dizia que ele era o único que os outros professores não poderiam, que tinha esse posicionamento. A arrogância traz o quê? Descontentamento no marketing digital. Estás a entender? Quando você já sabe que se for... Eu sei que o princípio da arrogância Mas traz agora, descontentamento. Entende a só? sua qualidade tem a ver com a questão de que tu estejas a fazer uma questão de marketing ou é porque tu realmente tens conhecimento sobre a mesma causa? Sobre na questão do fly? Não, estou a dizer. Tu Sim. alegas, né? Vou dizer que tu tens o teu posicionamento, qualquer pessoa pode dizer que é o melhor na área em que está. Né? Tu chegas na internet e dizes, uau, eu sou o melhor professor de inglês de Angola. Quando tu alegas isso, Sim. geras por uma questão de que realmente és ou por uma questão de marketing simplesmente para chamar a atenção das outras pessoas? Tudo. Não esse. Sinceramente falando, professores que ensinam num programa sequencial e não de maneira aleatória, ainda não encontrei. Entenda uma coisa, eu posso ter bons resultados consigo, em particular, por seres um aluno dedicado e não ter com todos. Claro. Você tem que se considerar... Não, 80% dos da minha turma tiveram bons resultados. Com a metodologia empregada. A metodologia empregada, que é naturalmente um programa sequencial. Os professores, a maior parte dos professores, ensinam de maneira aleatória e baseando-se nas suas experiências, né, de conhecimento. Não há, aliás, eu já emprego naturalmente, eu sou empreendedor, eu já realizei reuniões de pessoas para me mostrarem programas e muitos professores que tinham destaque não ensinam inglês como segunda língua para quem fala português e quer aprender inglês, não têm isso, porque eles seguem os nativos, o programa do nativo e whatever. Então, sinceramente falando, né, eu sou uma pessoa humilde. Sinceramente falando, eu ainda não encontrei. Neste ponto, tu concluis que a salvação de muitos estudantes e outros professores que acabaram aprendendo inglês com outros docentes que não tinham conhecimento e tanto, a solução para limpar aquele conhecimento que eles têm é aceder à Entenda uma formação. coisa, veja, eu acredito muito no ser humano. O ser humano aprende, quer seja da maneira errada ou certa. Claro. O fato de eu ter aprendido da maneira errada não significa que o professor criou caminhos para chegar lá. É tipo a educação familiar.
eu posso talvez ter uma experiência de má educação, né? Muitos maltratos e me tornar uma pessoa diferente. Não significa que a maneira como a minha mãe me criou foi a certa. Aliás, muitos pais, por exemplo, né, criaram seus filhos com gritos, com disparates, né, da maneira errada, mas nós nos tornamos homens fortes. O fato de nós termos nos tornado, né, homens fortes não significa que aquela educação com ofensa, com pancada foi a melhor. Alguns podem concordar com isso. Então veja o seguinte, há uma diferença de eu estar a estudar contigo e daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, falares em inglês por causa da repetição e eu te fazer falar inglês agora, com métodos, com um programa sequencial focado em resultados. Há poucas pessoas, ou nenhuma, eu pelo menos nunca vi, não vejo, tá? Pessoas a fazerem isso com resultados e falam, não, você era extremamente cru. Aliás, tem uma questão aqui. A maior parte dos professores gostam de produtos já meio elaborados, um aluno que já fala mais ou menos para ter aulas em inglês. Because if you speak English, I can have lessons with you in English, all in English. There are so many teachers, for example, that told me that I cannot teach English. Give lessons 100% in English. I can. For example, we can talk about the personal pronouns here. And I'm going to speak with you in English sobre pronomes pessoais. Vamos falar sobre pronomes pessoais em inglês. Mas tu já não estás a aprender mais os pronomes pessoais. Tu já conheces os pronomes pessoais. Tu já estás na parte da língua. Claro. What are personal pronouns? Aqui já é a língua. É o funcionamento da língua. Não é aprender a palavra para você falar, não é aprender, não. Are you, he, she, it, we, you, they. Não, são pronomes pessoais. Olha, eu não sabia dizer eu, agora já sei que eu é I. Não, a pessoa já é falante e agora vamos no lado da funcionalidade da língua. Não se vai na funcionalidade da língua sem a pessoa se tornar falante. Nós aqui vamos falar em português. Tu falas português. Eu quando te der naturalmente aula de língua portuguesa, vou falar da funcionalidade da língua portuguesa. Sabes o que são artigos? Ah, professor, não sei. Pronto. Artigos são palavras usadas antes dos nomes. Se você tiver, por exemplo, o João, o é um artigo. E nós temos artigos definidos, temos artigos indefinidos. Tu não conheces, tu usas, mas não sabes que aquelas palavras são artigos. Então vou te dar artigo definido no singular. O, a, os, as no plural. Isso é funcionalidade da língua. Quando eu te ver naturalmente, estiver a falar, já sei, eu estou a posicionar mal o artigo. Agora ali já está na questão de falar bem. Agora a pergunta é, como uma pessoa pode falar bem, se preocupar em querer falar bem, se não fala ainda? Eu acredito que esta forma, conforme tu estás a dizer, Sim. que é o que eu vejo e é aquilo que eu valido, esta forma de passar esta questão de artigo, a gramática em si, e não vir propriamente com o instinto de fala, é uma questão mais interessante de se poder ensinar alguém a falar inglês. Veja ainda, eu ainda estou a falar de um ponto, é o seguinte, se a pessoa já fala inglês, eu ensinar funcionalidade, we can have the lessons in English. Listen. Podemos ter aquela aula já em inglês. Claro. Aliás, se eu nos primeiros 3 meses já der as palavras mais importantes ao aluno, eu já posso começar a falar inglês com o aluno. Ok? Write the lesson, the topic is whatever. Só que o que é que acontece? A maior parte das pessoas, dos angolanos, falam português, são zerados. Então os professores, o que é que eles fazem? Pegam uma pessoa que já teve uma experiência e começam a ter aulas de inglês. Então você já não teve 100%, né? Dentro daquilo que é o processo de aprendizagem do aluno. Tirar do zero. Estamos a falar de alguém que não fala nada, até good morning não sabe. Tirar do zero. Muitos professores não conseguem fazer isso. Fogem. Poxa, essa pessoa é zerada, vai me dar muito trabalho. Porque um zerado, para lhe passar conhecimentos, é necessário ter domínio de ciência. Então a pessoa vai indo, entra no curso, está aqui, vai aprendendo umas palavras, é muita confusão. Depois, quando for já no 3º curso, no 4º curso, já vai vir com algumas noções. Aí já o professor vai ser facilitado. Então eu sou especialista de tirar alguém
zerado, do zero, alguém que não sabe nada, e torná-lo falante. Depois de ser falante, aí sim, ensinar inglês e inglês para como primeira língua, né? Como primeira língua. Claro que ele vai continuar a aprender vocabulários e whatever, mas já fala. Muitos não têm essa habilidade. Muitos Qual é a professores. técnica mais eficiente para tu passares ou para tu ensinares uma pessoa do zero até o nível mais avançado? É necessário você analisar como é que a pessoa vem a falar. Como é que nós falamos? Como é que a boca reproduz os sons? É o cérebro. A nossa capacidade de falar e entender está ligada ao cérebro. Claro. Tu nunca vais falar o que não sabes. Nunca vais entender o que não sabes. E há conceitos que as pessoas têm, até que os próprios professores dão, que é triste porque eles não conhecem, não conhecem, não dominam neurociência. Isso que eu estou a te falar agora, né? A nossa capacidade de falar e entender está ligada ao cérebro. Só estou a falar de falar e entender porque é a capacidade comunicativa. Claro. Tudo, ver, movimento, é tudo ligado ao cérebro. Se o professor entender isso, consegue chegar a resposta à tua pergunta. Alunos dizem, eu tenho dificuldade, a minha dificuldade de falar, mas tua dificuldade é de falar o quê? Queres falar o quê se não tens conhecimento? Não consigo perceber filme. Queres perceber o quê se não tens conhecimento? Então, sair do zero ao avançado começa-se por obter conhecimento suficiente. O aluno tem de sentar para colocar naturalmente conhecimento no cérebro, através do input, que é a escrita e a leitura. Esse é o método principal para você obter as informações no cérebro, por um zerado. Ele tem que reter as aulas fundamentais, as palavras fundamentais para ele falar. O aluno que diz, what is your name? E responde, my name is, ele está a reproduzir algo que tem no cérebro. E como é que essas informações foram parar no cérebro? Ele teve de escrever. He had to write all the information. Teacher gave him and he wrote. O professor passou o conteúdo por meio da exposição do conteúdo, método pedagógico. Não há ensino sem exposição. Não vamos ficar aqui, né, a ensinar sem ter conteúdo. Tá bom, estou a dar aulas. Onde é que está o conteúdo? Tem de ter conteúdo. Então o professor passa o conteúdo. Quando o professor passar o conteúdo, o aluno recebe o conteúdo, vai ter que aplicar a escrita e outras metodologias. Normalmente são para a língua. Eu acho que também vais concordar comigo, falas francês. O que é que acontece no input, né? O aluno tem um conteúdo, ele vai trabalhar mais a elaboração conjunta, que é o método de leitura. O método de leitura é o melhor método para obter retenção do conhecimento para o cérebro. O cérebro, né, vai entrar através da leitura escrita. São os métodos. Claro. Dentro do próprio conhecimento, pronto, a pessoa já tem conhecimento, vai trabalhar de 3 maneiras na língua. Está aí o conhecimento, agora eu vou te dar a pronúncia correta. Através da leitura. A pronúncia correta é dada através da leitura. Onde o professor lê, talvez o aluno repete, que eu acho o método antigo, depois né? vai fazendo a correção. É como no ensino primário, né? Quem está aprendendo, quem é encerrado, está aprendendo inglês, funciona tipo no ensino primário. O professor às vezes lê primeiro, né? Isso na pedagogia tradicional é assim, o professor lê primeiro. A, B, C, D. O aluno fica a prestar atenção. Eu já não faço isso, por exemplo, no lado da leitura. Depois de prestar atenção, o professor lê e o aluno repete. E depois, isso é dentro da elaboração conjunta, né? Tem a área produtiva, reprodutiva, whatever. Depois o aluno lê sozinho. Então, é na leitura que o aluno vai obter a pronúncia correta. A leitura trabalha todos os aspectos. A leitura trabalha a percepção. Claro. Porque se o aluno ler da maneira errada, ele não consegue perceber. Por exemplo, imagina o verbo chorar, que é cry. E o aluno achar que é cry. Ele nunca vai ouvir o nativo a pronunciar cry. É cry. Cry poderia ser uma outra palavra. Então a leitura é que também traz a percepção. Porque eu estou sempre a pronunciar cry, 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 cry.
o meu ouvido está a tentar levar ao cérebro. Porque tu ouves, tu tens o feedback daquilo que tu dizes. Não? Exatamente. Então a inserção da informação é feita através da escrita e da leitura. O professor vai dar a pronúncia através da leitura, depois a correspondência. O aluno tem que saber o que ele está a falar em inglês. Cry é o quê? Há palavras em inglês, sobretudo quando se trabalha com crianças, que é fácil porque tem imagem. Claro. Tem imagem, mas há palavras que você não consegue ter imagem. O cry pode ainda pôr uma criança ali a chorar, mas o aluno pode interpretar de uma maneira, né? O bebê está a chorar, mas é só cry. Então é necessário que o professor dê a correspondência, que é a tradução na língua que se aprende. O que é cry? É chorar. To cry, né? Nesse caso, to cry, chorar, né? Infinitivo. Cry já é outra coisa, é chore, né? Pronto. O aluno tem que ter certeza da tradução, porque ele fala português. Tem que ter certeza da tradução. Há muita gente que tem muitas palavras em inglês, sabe, mas não sabe exatamente o que quer dizer aquela palavra. Let's get it. Eu ouço muitos rappers, eu não sei, né? Let's get it, let's get it. Mas é exatamente o que? O let's get it. É o quê? Depois como se fosse vamos lá, né? Não, depois o angolano, ele começa a inventar. Inventar a tradução. E começar o let's get it. Let's get it. Let's get it. Mas eu vejo os amigos a falarem muito let's get it. Calma, mas o que ele quer dizer? É totalmente diferente. Agora, eu angolano gostei do let's get it, então vou repetir. Porque se eu procurar ainda a tradução do let's get it, ou get it, whatever, eu vou entender para que contexto. Mas o angolano traz essa palavra e se torna naturalmente estrangeirismo. Não, depois se torna estrangeirismo e cai pro calão. Depois a pessoa... já ouvi pessoas falarem assim, brother, tu falas brother? Brother é calão? Não, brother é inglês. Brother é inglês, irmão. Mas o angolano levou já bro. Como calão. Quer dizer, abreviação. Best também. Minha best. Minha best. Best é quê? É amiga. Não, best é amiga. É melhor. Melhor amiga. Mas best é diferente de best. Pronto, né? Mas o angolano traz... Eu já entendo porque que ele está falando. É como se... Eu acho que... É o estrangeirismo. É o estrangeirismo. Simplifica best friend. Não tem uma palavra bestie, né? Que quer dizer mesmo amigo. Mas às vezes a pessoa está a repetir aquela expressão e não sabe exatamente o que é. Mas é normal na comunicação porque tem um estrangeirismo. Ele vai falar que vamos na school. A school para ele não é inglês. É calão. Para ele, estás a entender? O estrangeirismo cai nessa. Mondengue. Dengue para ele é calão, não é quimbundo. Porque ele vai ouvir sua avó dizer dengue, monandengue. Claro. Mas ele, então há uma consequência de você deixar o aluno deduzir. Não, I won't speak Portuguese because I say in English and you're gonna know what I'm talking. Can you understand what I'm saying? Estás entendendo? O professor quer falar assim, olha, eu vou falar só inglês e você vai ter que se virar. Isso traz prejuízo neurológico. Traz desastre. O estudante vai começar a tentar imaginar, forçar não existe. Olha, acho que a percebi já, porque como você não precisa dizer, deixa eu falar em inglês. Não faça isso. Isso é desastre. Mas se tu não tens noção, Por isso que eu falo. Se o professor não tem cognitivo, Isso é bem estranho. Escuta, por isso que eu falo que há professores que só querem ensinar inglês, não querem se preocupar com outras ciências, como a neurociência, que se preocupa com a maneira como a pessoa processa. Eu acho que a tua capacidade de passar uma informação ou o ensino do inglês a um estudante não vê-la-se propriamente em chegar e ensinar a língua em si. Não. É olhar para um lado geral, a mente, e tentar passar adaptando aquele conceito em função da personalidade da pessoa. Porque aqui eu vejo pessoas, docentes, chegam com um determinado papel, a forma conforme ele ensinou o ano 2024 é a forma conforme ele vai ensinar no ano 2025. E a maneira como o professor nem avalia a qualidade, se houve muitos êxitos durante o ano, mediante aquilo que ele passou. Olha, se começares a falar disso, eu vou ficar chateado. Vamos parar. Eu amo tanto a educação que quando ouço essas coisas eu fico triste. A educação está precária. Claro. Está precária. E noto uma coisa. E isto não se leva somente na não, isso é para inglês. Nós estamos a falar da educação no geral. Isso é tudo que eu estou a falar. Tem a ver com
o geral. O teacher Eric, olha, é uma coisa na nossa escola. E os alunos já têm um hábito, dizem assim, olha, se você estudou com o teacher Eric ano passado, 3 meses, quando tu voltares daqui a 3 meses, o book já está atualizado. Os nossos books têm, né? Edição de janeiro de não sei quanto. Atualização. Eu não sou o teacher Eric de ontem. Eu não pego o plano de aula de ontem, do ano passado, e aplicar hoje. Isso é uma questão de atualização pessoal. E isso também faz questão de uma autoajuda. É geral. Olha, estávamos a falar aqui de um assunto muito, muito interessante, né? Que era a questão de quê? Perdi. Fio? Com a continuação dos professores que obrigam. A questão da obrigação Não, dos estudantes... estávamos a falar sobre zero, né? Alguém Não, estamos a falar sobre zerado. a questão de pegar uma pessoa Zerada para o avançado. Estava a falar aqui a importância, né, de entender que a capacidade de falar e compreender está ligada ao cérebro. Aí, eu como professor que entendo isso, vou aplicar metodologias, usar metodologias viradas ao cérebro. É totalmente diferente. O input, como as informações entram. Porque eu, no primeiro dia de aula, eu olho para um aluno e lhe falo I want you to get out right now. Não, sem fazer gesto, né? I want you to get out right now. You don't... Já estou a falar inglês, né? You don't have to come late in my lessons, whatever, you don't know, man. Isso, em vez de impressionar o aluno, isso começa já... Amedrontar. O aluno, porque nós somos adultos, nós não gostamos de ser humilhados. Nós não gostamos de estar num sítio tipo, nós não somos valorizados. Então eu tenho que entender o perfil de entrada do meu aluno. Eu sei que é ser zerado, ok. A menos que o professor tenha a intenção de testar, de fazer um teste diagnóstico. So, Mr. What is your name, please? Alan. Mr. Alan, very good. So, estou a fazer um teste. Ok, já percebi o teu nível. Mas também o teste não é só na sala de aula, é já na inscrição. É já na inscrição, fazer o teste. Pronto, muitos fazem isso, né? É sensacional. Então, daí os métodos, se entendemos que tudo começa no cérebro, o método a ser aplicado é a leitura e a escrita, para a obtenção da informação, e o professor vai dar a pronúncia, vai dar a correspondência. Falava assim da correspondência, falava que às vezes o aluno tem palavras em inglês, pronuncia palavras em inglês. Não é só aluno, muita gente pronuncia palavras em inglês que não sabe. E depois se torna estrangeirismo. Falava desse ponto, ok, agora lembrei, falava desse ponto. Se torna estrangeirismo. Então, é importante que o professor diga ao aluno, essa palavra, a tradução quer dizer X. E tem professores que não sabem dar tradução, porque têm grandes debilidades em português. Até tem manuais. Há manuais que eu vejo aí. Tá mal. Epa, a tradução é totalmente errada. Por exemplo, um verbo como listen. Listen é o que em português? Listen. Não é ouvir. Talvez já o Missa está a falar que é ouvir. Vê, e o professor... Listen, não listen. Listen. E há livros que colocam assim. Estamos ainda a falar da correspondência, da importância de dar a tradução correta das palavras de inglês para português aos alunos. E tem muitos professores que não conseguem fazer isso. Há muitos professores que não conseguem fazer isso. Por quê? Por causa de alguma debilidade que têm em português. O listen não é ouvir. É escutar. E nunca vai ser ouvir. O que é que os professores fazem? E livros também. Tem muitos livros aí, né? Listen é o quê? É escutar, vírgula, ouvir. Não é a mesma coisa. Escutar não é ouvir. Hear. Aqui. Não. Hear é o verbo ouvir. Hear é ouvir. Listen é escutar. Deixa aqui citar mais alguns verbos. Pronto, há alguns verbos que não podem ser traduzidos como nós queremos, mesmo em português. Pronto, ouvir não é escutar. São coisas totalmente diferentes. E nós temos até debilidades disso em português. É diferente de compreender, perceber, entender. São palavras sinônimas, né? Do understand. Deixa aqui mais verbos. Ajuda-me. Verbos que parece que têm a mesma tradução. Iguais, mas não são... parecidos, mas não iguais. Parecidos, mas não iguais. Yeah.
que às vezes nós podemos nos confundir na tradução. Pronto, mas ficamos com este, né? Vou ver se consigo me lembrar. Olha, encontrar e achar. To find, ainda bem que sabe que isto, to find é o quê? É achar. Encontrar é meet. Mesmo em português, encontrar não é achar. E às vezes nós colocamos o achar como se fosse pensar. Eu achei. Oh? Como é que você achou? Achar é um objeto ou uma pessoa que esteve perdido, né? Você está à procura, né? E o professor é que dá essa direção, essas diretrizes ao aluno. Se eu não tiver, normal, se você não precisa ser expert, eu falo sobre conhecimento, não precisa ser expert em língua portuguesa ou em tudo. Mas é necessário que a gente pesquise sobre isso para não confundir o cérebro do aluno. Professor, o que eu ouvi? Hear. E escutar? Hear também. E listen? Eu ouvi. Também escutar? O aluno já começa... No final das contas, depende muito da questão gramática. Não depende do contexto. Não depende do contexto, não depende de gramática. São coisas totalmente diferentes. São parecidos, mas não são iguais, até mesmo em português. Claro. Isso... Então a tradução tem... Eu preciso pesquisar para saber exatamente, né, o que traduzir. E nós temos esses problemas, né? Temos esses problemas. Mas eu só estava a falar aqui da correspondência. É importante que o aluno está a pronunciar uma palavra. Eu sei que o listen é escutar. Escutar é prestar atenção. Hear é a tarefa dos ouvidos. Faz parte dos 5 sentidos. Olha. Olhar e ver. São coisas diferentes. Look, olhar, é a tarefa dos olhos. Ver, to see, é outro processo. É prestar atenção. É o detalhe. Porque os nossos 5 sentidos, eles trabalham de maneira involuntária. Eu estou aqui, você está aqui, pode estar a escutar. Naturalmente estás a escutar o que eu estou a dizer porque tu estás a prestar atenção no som predominante que é meu. Claro. Mas tu estás a ouvir o barulho do ar-condicionado. Tu ouves tudo, mas escolhes o que escutar. Então a tradução é importante para não ter essa questão, não. Para ser bem empregada. Para não ter essa questão de dizer depende do contexto. Não. Não depende do contexto. Você traduziu mal. De todos os professores, depende do contexto, não. Há uma diferença e você não sabe explicar. Depende do contexto que você quer abordar. Não depende do contexto. Não depende do contexto. Isto aqui é o que mais se ouve. Depende do que você quer falar. Mas também na parte da jinguba, também tocaste num ponto que depende do contexto, né? Eu falei depende do contexto. Acho que depende daquilo que tu queres saber. Não disse isso. Eu disse não, você quer jinguba. Mas não é jinguba, porque jinguba não existe. É tipo querer se traduzir funge. O que é funge? Eu vou... Não, esquece isso, não inventa. Não, não faça isso. Funge é isso. Isso que eu aprendi. Não, agora a pergunta, eu vou te fazer a pergunta, funge. Funge é o quê? O americano come funge. Caçava bread. Listen. Caçava bread? Caçava bread. Não, o cara tem experiências do curso de inglês, é mesmo assim. Agora, listen. O americano come funge. É a cultura dele, funge? Não sei, mas tens que pesquisar. Estás a conseguir perceber, né? Há muitos pratos aqui. Você está a trocar funge por quê? É funge. I want funge. Ele quando vir aqui em Angola vai ter que falar I want funge. I need to eat funge. What is the name? Há pratos típicos ali, né? Estamos a falar de cultura também, né? Às vezes nós queremos aprender inglês. Em vez de aprender só inglês, queremos mudar também a nossa cultura já. A maneira já como nós andamos, a maneira... Está a entender? Então, é importante que se preste atenção a isso. Nem contexto. Caçava quê? Caçava bread. Caçava bread. Não faça isso, não faça isso. Eu pelo menos me despido. Le foie. En français? Foie. Funge. Oui. Eu, por exemplo, olha, desde que me tornei o Eric e construí isso, eu me desfiz de muita loucura que existe no mundo da língua inglesa. Colegas do ICED, é professor, mas não sabe que está lá no ICED para ser professor. Está a dizer que o sonho dele é ser tradutor. E está lá para ser tradutor. Ele está a fazer a formação em inglês?
da educação entra no INSEAD, na sala de inglês ou de língua e pergunta, tu queres ser o quê? E ele não sabe que ser. Ele ainda odeia ser professor. Ele fala, vou ser professor. Ganha um pouco. E o próprio professor que está a dar aula nem tem plano de aula, inventa. Não tem estruturação. Não estou a falar todos, né? Isto aqui é a capacidade que muitos acham que a informação que passam atualmente é a mais viável e não atualizam a informação. Uma vez eu cheguei a conversar com alguém e disse que em muitas instituições, não é? Cujo ensino dão de forma errada e há alunos que surgem daquela mesma instituição para dar aulas naquela instituição, permanecem no mesmo ciclo. Então, ela baseia-se no erro do professor a passar novas pessoas e aquelas novas pessoas também vão dando novos conhecimentos que já foram dados faz tempo. Não tem a capacidade de atualizar. Isso já gerou uma discussão dentro de um laboratório entre um colega meu e um professor. O professor não sabia que haviam artigos que colocavam aquele elemento como um ácido e ele dizia que não, isto é um haleto. E o aluno dizia que isso é um ácido. O professor teve que ir tirar dúvidas a uma outra professora estrangeira e a professora disse, não, existem bibliografias que isto também é considerado isto. O professor viu, uau, eu acho que tenho que atualizar a minha informação. Como vai admitir ao aluno que estava errado? Fica complicado. E aí os dois ficam a olhar para si complicado. E é uma coisa nos centros de formação, o hábito de o caderno que os meus conteúdos foram passados pelo meu professor, é o mesmo caderno de conteúdos que eu vou passar para o meu aluno. O aluno vai fazer a mesma coisa. Existe também isso na língua inglesa. Então, resumindo, a correspondência é muito importante. A correspondência, saber exatamente o que a palavra quer dizer, e é a obrigação de um profissional da educação, né? Eu já ganho dinheiro com a língua inglesa, então preciso ser bom naquilo que eu faço, né? Uma coisa, porém, que eu gostaria de questionar aqui, que é simples, acredito que vais acabar por limpar essa informação. O inglês que é aprendido na quinta, eu acho que dou na quinta, não é? Quinta, sexta, sétima, oitava, nona, até 12ª. O inglês que é dado da quinta classe até a 12ª e o inglês que é dado no centro de formação, qual é o mais, não é, primordial que te leva a adquirir níveis acentuados de fala? Tudo é essencial. Tudo é importantíssimo. O inglês que é passado nessas classes são importantes, mas o que mata aí são os objetivos. Claro. São os objetivos. A escola até agora ainda não sabe que os alunos falam português, querem aprender inglês. Eles ensinam o inglês da escola, é como se estivessem a ensinar o nativo, é funcionalidade da língua. Isso é que mata tudo. Senão todas as informações são certas. São certas. Quer da escola. Agora, o centro de formação. Sim, eu vou ensinar. Calma, eu vou ensinar todos os temas que eu tiver a ensinar como professor, eu vou me focar no objetivo. O objetivo no plano de aula define muito. Que é aquilo que eu vou estabelecer. O perfil de entrada dos alunos e de saída. O que eu quero que os alunos sejam capazes de executar no final da aula. Qual é o meu objetivo em ensinar verbo to be? Ajudar os alunos a saber sobre a funcionalidade da língua. Ajudar o aluno a falar. Porque eu sei que são verbos. O verbo to be é um dos verbos muito comum em todas as línguas. Precisa-se falar, senão ele não vai conseguir dizer localização, por exemplo. Qual é o meu objetivo? Se o meu objetivo é ajudar o aluno a falar inglês, eu ensino de uma maneira. Ok. Tu queres falar inglês? Então, se tu aprenderes o verbo to be, tu vais conseguir falar a localização. Vais perguntar onde estás, onde estavas, onde estarás. Queres falar essas palavras? Tu falas essas palavras em português. Então vais precisar delas, né? Vais precisar. Aí eu ensino o verbo to be. E ele percebe que está a aprender aquelas palavras para falar. Para se comunicar. Porque quando tiver ali a conjugação, né? Onde estás? Where are you? Tem verbo to be, não tem como. Agora, se for funcionalidade da língua, é totalmente diferente. Porque há nativos que dizem you is. Há nativos que dizem isso. Nativos que não sabem conjugar bem. Então você vai lhe dizer, não, stop saying you is. You have to say you are. You don't have to say you is. Because in the present, for
O verbo to be, we have three auxiliaries. We have am, we have is, and are. Am, we must use only with the pronoun I. Is, with the third person. He, she, and it. And are, with the other pronouns. We, you, and they. Ali estou a ensinar funcionalidade, estou a corrigir. É tipo, é como as pessoas em português que dizem, né? Vives aonde? Eu nessa pessoa já não ensino a falar, eu ensino funcionalidade da língua. Eu ensino, não. Aonde é movimento. E também pronome interrogativo não fica no final, vives aonde? Né? É movimento, então não podes falar aonde. Viver é numa posição fixa. Então tens de dizer onde só. E tem que vir no princípio. Onde vives? Vai lá, repita. Onde vives? Ah, aprendi. Ele é funcionalidade da língua. Agora vou te ensinar. O aonde é movimento. Quando tiveres a usar o verbo ir, o verbo vir, verbos que representam movimento. Ok? Não sei para onde vou. É movimento. Isso é funcionalidade da língua. Agora, quem quer falar, eu ensino só as palavras. Conseguiu perceber? Quem quer falar, eu só ensino. Onde, em inglês, é where. Tranquilo. E lhe ajudo a pronunciar, a saber a tradução e saber como usar. Acabou. Quando ele se tornar falante, vou trabalhar outros aspectos. Então, o inglês da escola é inglês, é verdadeiro. É inglês verdadeiro, não é falso. Mas com objetivos totalmente diferentes. Inverso, não seria dado como se fossem nativos. Né? Há até pais que cometem um erro, que isso vai ser desastroso daqui a pouco, de algumas gerações, que cometem um erro de colocar o filho em escolas inglesas, antes do filho ser falante da língua inglesa. O filho... As escolas de língua inglesa pegam de base e começam a passar o conhecimento para o estudante ao longo do tempo. Sim. Até chegar a um nível profissional, não? Não. Eles não ensinam para falar, não ensinam a falar inglês. Eles ensinam inglês. E vão obrigar a criança a fazer os exercícios conforme está lá. Como é que fica uma criança que não sabe falar inglês a passar por aquele processo? Boa pergunta. Eu te falo com propriedade porque eu sou professor particular e dou aulas em instituições para alunos que estão nessas escolas. O professor, o pai colocou, por exemplo, num CEP, só inglês, num GIS, numa escola internacional, só inglês. Todas as disciplinas são em inglês. Imagina. Agora vai ter que contratar um professor particular. Porque o filho não fala inglês. O filho não fala inglês. E então, antes de colocar, seria necessário o pai preparar o seu filho durante 1 ou 2 anos? O filho tem que falar inglês. Mesmo que for a gaguejar, tem que falar inglês. Porque, preste atenção, o que ensinam na escola internacional não é inglês para falar, é inglês funcionalidade da língua. Agora, a criança vai aprender alguma coisa, vai. E houve alunos, né, em aulas particulares, uma aluna, vou te contar essa experiência, que disse assim: teacher, o past, afinal quer dizer passado. Houve uma pergunta que eu não consegui responder só porque eu não sabia traduzir o que era past. Imagina isso. Se a criança começar na segunda classe, terceira, porque nós somos seres humanos adaptados, ela vai indo pegando. E eu já estudei com alunos que já tinham, né, 14, 15 anos, e o inglês dele é bem torto. Ele está falando uma palavra que ele ouviu, porque é transmissão oral, aprende. Pronto, os livros têm imagem, dá para aguentar alguma coisa, dá também para perceber. Ele não perceber, ele vai deduzindo, porque são naturalmente, é um ano, né? É um ano de escola, né? E você vai começar a falar, ok, today I will write. Ele vai deduzir, write, meu Deus, é ok. Algumas coisas vão pegar, mas outras coisas não tem como deduzir. Não tem como. Algumas palavras não tem como. Então, o aluno aos poucos vai falar aquele inglês de, ok, pronto.
e há danos, né? As pessoas começam a odiar inglês. Aliás, há consequências. Por exemplo, quem estudou da escola hoje, quem estudou inglês na escola, está decepcionado. Fala sempre, epá, eu já aprendi inglês a quarta classe, sétima, não falo inglês. Está decepcionado. Isso são as consequências. De se ensinar com... Isto é bem verdade. Eu sou um deles. Exatamente, são as consequências. Agora, tu vais começar a odiar inglês. Não conheces inglês, mas odeias inglês. Já eu fiz o contrário. Comecei a gostar, comecei a criar um sentimento. Não estou a falar sobre você. Estou a falar de todos. Estou a falar de todos. Mas a pessoa maior parte das começa... pessoas que eu conheço... Odeia inglês. E acabam não gostando por causa daquela má experiência, daquilo que foi dado no... É triste uma pessoa fazer prova completamente em inglês e não fala inglês. As escolas fazem isso, é triste. E a pessoa, meu Deus, vai ter que... Eu estou a dizer, ser humano é inteligente. Ele vai encontrar uma maneira de fazer alguma coisa. E por isso muitos, né, recorrem às cábulas. Colocar uma pessoa... Como é que são as avaliações que tu realizas? Trimestrais ou whatever, é de acordo com os conteúdos, naturalmente, mas entenda, veja, fazer uma prova 100% em inglês, compreensão de texto, não uma prova de what is your name, where do you live, how old are you, não é. É compreensão de texto. A pessoa vai ter que fazer a leitura do texto e interpretar. Isso é desastroso. Força o cérebro. Isso é terrível. Cognitivamente. Causa danos. Enquanto em inglês é fácil. A pessoa, poxa. Eu até de imaginar me colocar no lugar dessas pessoas. Eu estou a olhar mesmo na prova. Eu ajudava meus colegas. Oitava, nona. Pronto, já sabiam também que eu falava inglês. Fazia a minha prova e entregava. Olha, eu nunca me preocupei com prova. Nunca. Não interessa. Não é isso que eu quero para o meu futuro. Eu não sei. E depois comecei a assistir vídeos de outras pessoas a falarem que prova não te define. Mas antes isso não me define. Eu tenho que memorizar isso. Eu já ficava com raiva. Mas sempre tirava boas notas. Sempre estive no quadro de honra. Todas as pessoas que me conhecem como estudante falam, pô, esse cara, mas não é estudar porque... Não. Aquela ambição, não, isso é nota. Não é isso que eu preciso. Eu preciso de outra coisa. Eu preciso compreender sobre a vida, pegar os princípios principais. Então eu via os meus colegas, meu Deus. Eu sempre fui aquele colega de dizer, não. Vamos fazer. Pronto. Não vais compreender agora. Eu posso te falar. Lembras daquilo? Não vai... Se coloque no lugar de alguém que não fala francês absolutamente nada, fazer uma prova de francês não é possível. Ele não vai conseguir interpretar nem nada, porque é necessário bases, é necessário palavras da classe gramatical, então é um desastre. E aliás, nós já estamos a começar a ver as consequências, né? As pessoas estão muito decepcionadas com o inglês. Isto é por causa de algumas instituições que Não, é por causa da escola. Não, ainda... Os centros de formação e outros professores até estão a fazer um bom trabalho. Mal, pronto, né? Faço melhor, mas tudo bem. Dá jeito, né? Dá para alguma coisa. Mas a escola mata, esquece. Alunos frustrados e os pais negam isso e fingem que não estão a ver. Os pais que colocam os filhos nas escolas internacionais ficam ansiosos, não entendendo, vai reprovar. Olha, a maior parte dos pais angolanos que têm seus filhos nas escolas internacionais têm boa de professores de suporte. Muitos professores, professor de matemática, entra professor de matemática, sai de química, depois em inglês, já gastam um montante nessas escolas e começam a gastar mais com professores particulares porque fazem a escolha errada. Claro, estão preocupados com o futuro dos seus filhos, mas poderiam apostar mais em escolas, né, do próprio angolano. Há muitas escolas boas. Claro. Muitas, não precisa ser um internacional, muitas. Estás a entender? Então traz muitos problemas. Hoje eu olhei para alunos frustrados. Vou fazer uma prova amanhã. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Fala com teu pai como é que vai ser. Como é que vai ser? Teu pai te colocou na escola internacional para quê? E às vezes eu recebo milhares de mensagens. Dizem, estou a fazer uma prova, me ajuda só. Não tem como te ajudar, eu vou dar a resposta. Não tenho como te explicar, você não fala inglês. Não tem como. E às vezes são questões bem simples aí da interpretação, mas não tem como.
são estruturas gramaticais. Aliás, há provas que se tu me envias para eu fazer, eu vou ter que levar tempo para fazer, porque é língua inglesa. Faz análise. Eu posso dominar a língua portuguesa. Faça a análise morfológica de não sei quanto. Eu vou ter que levar tempo. Agora imagina, né? Eu ainda estou a analisar, eu que estou a ajudar a fazer prova, ainda vou analisar. Não, falei, não. Faça curso. Muita gente, né, no princípio, quando eu estava estar ali na internet, enviavam e eu ajudava a certo ponto. Depois falei, não, stop, não vai, se matem ali, não vai dar certo. Não ajudo ninguém a fazer prova nenhuma. Não faço. Agora, o centro de formação, por muitos anos, fizeram um trabalho de mentira e as pessoas, como não sabiam, acreditaram até certo ponto. Os professores eram os destaques, os stars. O aluno entra na sala de aula e fala, gostei da maneira como o professor fala. Desastroso. My teacher speak English a lot. Acaba ficando fascinado com aquilo que o docente fala. My brother, my English is whatever. Sai da turma. Aprendeste o quê? Não, gostei do que o professor fez. Não, it's not about you. It's not about your teacher. It's about you. Não é sobre o teu professor, é sobre você. A pedagogia é sobre o aluno. O centro da pedagogia é o aluno, não o professor. Você não tem que me perguntar, teacher Eric, whatever. Não. Talk with my student. Fale com o meu estudante. Vamos embora? Vamos lá? E ver os resultados do meu estudante. Através dos resultados do meu estudante. Não esforcem. Deixa eu dizer uma coisa aqui que acontece muito na língua inglesa. Não esforcem o guinhão. Há professores mentirosos. Pega uma pessoa que já fala inglês por vasta experiência, o mister já está a falar algumas palavras, whatever. Às vezes a pessoa já passou por vários centros de formação, aquele já é o último, termina e colocam já essa pessoa como exemplo. E faça lá o discurso de final do curso. Wherever, yesterday, it was a good experience, starting with the teacher Eric, and now e todo mundo, uau, levou quanto tempo? Só 1 ano. Mentira, parem de inventar mentira. Quando o aluno termina o curso de inglês, é o princípio, sabias? É tipo casamento. Quando a pessoa casa, não é o final, a noiva já very happy, ganhou na loteria. Não, é o princípio. É também tipo o curso de inglês. Quando você termina, em 1 ano, ou naquele período que tiveres a fazer o curso, serve para a obtenção de conhecimento. Vais ter as práticas com os outros colegas, tudo bem, mas é só o processo de obtenção de conhecimento. Quando terminas, agora estarás no processo de desenvolver aquilo que aprendeste. Claro. É assim que funciona. As pessoas vão num curso pensando assim, já há 3 meses vou falar não sei quanto. Por quê? Porque os professores criam propagandas enganosas. E deixa cá dizer uma coisa. Eu gostaria muito que a sociedade angolana aceitasse o processo. As falhas e as melhorias. Não é que acontece aqui na sociedade angolana. Não é. Eu quero que você me permita pegar um aluno cru e pegar ele. Não, fazer mesmo vídeo. Fazer vídeo, vamos. Como é que se diz eu amo? Fala. I love. Como é que se diz eu vou amar? Aí já paro. Sem problemas. Repita eu amo. I love. Vou te ensinar um código. A palavra will, de Will Smith. Repita, will. Will. Sabe o que é que faz esse will? Coloca qualquer verbo em inglês no futuro. Se colocares o will antes do love, já vai estar no futuro. Diga eu vou amar. Will love. Não, eu. I will love. Eu vou amar? Fala, repita. I will love. Eu quero que seja permitido fazer isso. Mostrar resultados. Essa é uma técnica chata. Agora, preste atenção. Isso é neurociência, que funciona através de
treinamento de consciência. Claro. Tu és adulto, eu preciso só se comunicar contigo, eu não preciso te dar a frase. Como é que se diz eu vou amar? Não sei, professor. Eu vou amar se diz I will love you. Repita. Isso não é ensino. Não é sobre dar ao aluno, é ajudá-lo a pensar. Pensar. E quando te ajuda a pensar, tu se tornas uma máquina terrível. Como? Cita um verbo que tu conheces. Gostar. Veja já a máquina que ele se tornou. Fala gostar. Tu Like. sabe. Agora fala eu vou gostar. I will like. É. Já era. Conduzir. Vamos! Calma! Conduzir. Como é que se diz conduzir? Conduzir é... Eu sei que essas palavras vocês têm. Conduzir. Tá bom. Olhar. Olhar é... Yuk? Não, pronto. Vamos procurar verbo que tu sabes. Verbos que tu sabes. Mas qual verbo que tu sabes? Eu não sei até. Amar tu sabes. Gostar. Mas. Quero é que... Want. Want. Pronto. Pronto. Vamos pegar o olhar. Olhar é quê? Look. Look. Eu vou olhar. I will look. Acabou. Tudo que é composição para o futuro, tu já consegues. Vais colocar o will, acabou. Tudo. É só pegar, aprender a palavra verbo. Estamos a conseguir perceber. O que é que aconteceu? Os centros de formação ensinaram num período que poucas pessoas sabiam sobre pedagogia. Ensinaram. Aos poucos as pessoas começaram a perceber que não é dessa maneira que se faz. Aos poucos. Por quê? Porque começaram a ficar viciados. Ficaram viciados com conceitos terríveis, conceitos que não têm nada a ver. O aluno faz uma pergunta, professor, por que é isso aqui? Não, é contexto. O professor está a dar essa resposta, contexto. Ah, não, em inglês não é tipo português. Se você encontrar um professor que te fala assim, inglês não é tipo português, só que não dá para ser violento. Quer te matar esse professor. Então, nós nos tornamos vício, ou resultado de um vício da má pedagogia. Porque o professor que dá aulas de inglês primeiro precisa saber sobre pedagogia geral, antes da específica. Porque eu que ensino inglês, estou a ensinar é uma pedagogia específica para a língua inglesa. Mas eu tenho que dominar a pedagogia geral. Tem professores que não entendem nada de didática, não sabem nada. E deu no resultado que nós vemos agora. Vocês entendem? Agora, é importante que alguém conserte isso. E eu estou aqui para consertar. O que foi? Eu acho que... Eu estou aqui a imaginar... Eu acho que esse teacher, que é aquele que eu costumo ver, mesmo diferente. Eu acho que é necessário conhecer para realmente entender o método. Por quê? Porque eu, assim que estou aqui de frente contigo, eu sempre percebi que a tua expressão em termos de ensinamento de inglês era uma expressão agressiva. Sim. Mas é pelo contrário. Estás a ver? Eu até estava a debater com ele no WhatsApp. Eu digo, teacher Eric. Teacher Eric. Esse é muito agressivo. Mas a forma conforme ele passa a questão de inglês, a questão que vai fazendo os seus estudos e tudo mais, é muito diferente daquilo que eu vejo muitos docentes a passarem aos seus estudantes. Isso é interessante. Eu acho que é totalmente normal, porque aqui em Angola poucos de nós percebemos sobre arte. O que é ser um artista? E em países do primeiro mundo já se faz isso. Às vezes a mídia não percebe um ator para fazer a promoção daquele filme, entra no Oscar todo depelado. E as pessoas fez loucura, afinal está a promover o filme que os não sei da onde. Já foi. Então acho que é muito importante entender as fases do ser humano. Eu consigo olhar para um vídeo e perceber a estratégia de marketing. Não vou ligar nem de Sofia nem Gregório. Não vou ligar. Eu sei o que é que está a se passar. Eu sei olhar para isso e falar, ok. E as pessoas não conseguem olhar para os outros e dizer assim, não, ele é artista. Está a ser artista. Ele merece. Ele precisa disso. Precisa disso, precisa ser artista. Porque enquanto nós falamos aqui, é diferente de eu falar no ecrã sozinho para a pessoa que vai me ver ali. Claro. É totalmente diferente.
Porque eu já sei que essa pessoa está no TikTok e vai passar ali. Eu se disser assim, teu professor é um incompetente. Chama atenção. É diferente do Tem teacher retenção. Eric na sala de aula. Então as pessoas não conseguem perceber e não precisam perceber. Eu acho que eu vou ficar preocupado quando as pessoas começarem a perceber. As pessoas quando começarem a me entender, eu vou ficar preocupado. E nota que eu estava a fazer uma brincadeira com a cena da Jinguba. Como as pessoas estavam a falar muito, eu comecei a fazer vídeos sequenciais a falar sobre Jinguba. Um do aluno, eu faço uma pergunta, por exemplo, em alguém, o que é isso? Ele me diz, não, você que nem conseguiu responder Jinguba no fly. E as pessoas, mesmo assim, estavam a ridicularizar e a pensar assim, não, é a vergonha que está a te fazer aquilo. Não, eu estou a aproveitar, já que o nome está a bater. Então eu olhei para as pessoas e falei, vocês estão assim afinal, vocês não têm cérebro, não conseguem perceber o que deve ser feito como arte, desculpa. Não conseguem perceber? E ali eu disse, ok, faça só. Daqui a 10 anos, quando eu me tornar milionário em Angola, através do inglês, eles vão vir pedir conselhos. Então, é isso. Ensinar zerado é totalmente diferente de ensinar avançado. E a escola ensina como se fosse primeira língua. Pais colocam seus filhos em escolas internacionais, que tem muito agregado, mas eu acho que poderia ter mais valorizações nas nossas escolas, criada por angolanos. Tem muitas escolas boas, traz consequência. E nós queremos fingir. Não, eu estive no curso de inglês, aprendi mesmo como professor. Tá bom, aprendeste em quanto tempo? Essa é a pergunta. Sofreste por quanto tempo? E as consequências? As pessoas não gostam de contar a verdade. Tu estás a vida onde? Já estás a vida uma outra experiência antes de vir aqui na turma do Teacher Eric. Quantas decepções já te veste? E agora estás a vir aqui. Eu vou te tirar mais 3 meses, vais desistir, depois vais ir num outro centro de formação. Dificilmente as pessoas que passam no meu centro de formação vão para outro centro de formação, voltam sempre. Olha, é uma coisa que acontece, nunca vão para outro centro de formação. Então, aprendeste inglês com sofrimento, muito tempo, então não vais dizer que existiu uma metodologia sequencial. Estação é coisa diferente. Vamos sentar aqui, vamos dar um desafio. Vou te dar uma bolsa. Tu não falas inglês. Deu para ver mesmo. Até Luke não sabes, meu. Eu mal. Em inglês estou fraquinho. Olha, o meu inglês é inglês do aeroporto. Nós podemos fazer o seguinte. Se tivesses tempo, nós poderíamos propor um desafio. Te dar uma vaga. E você em 3 meses aprender inglês. E mostrar, nós queremos começar a ter esse desafio social. Do centro. A ti não. Olha, mas é a mim. Não, a ti não. Pronto. Eu queria dizer, não quero fazer pressão. Não quero pressionar, né? Mas é assim, eu queria muito fazer esse desafio científico. Pegarem 5 professores que se acham professores e pegar aleatoriamente pessoas totalmente cruas e fazermos esse teste. Por quanto tempo elas vão falar inglês? Eu queria tanto. E aqui eu estava a falar sobre os professores que gostam de mentir nos vídeos. Fazem vídeos bonitos. Com pessoas que já tiveram outra experiência para dizer o seguinte, aqui estamos a ensinar bom inglês. Não está nada. Não é assim que as coisas funcionam. Eu gostaria que a sociedade angolana tivesse a abertura de ter vídeos que mostram o processo, do jeito que exemplifiquei. Mostra o processo do aluno. E quando eu falo do processo, é de você errar. Porque quando tu erras, dá a oportunidade ao professor de mostrar suas habilidades pedagógicas. A sua didática. Erre mesmo. Vamos lá. Erraste. Agora eu vou te pegar e vou te tornar. E antes o depois. As pessoas verem, né? O Alan. É Alan, né? Desculpa, está a pronunciar bem? Claro. O Alan, nesse vídeo estava assim, agora está assim. Não querem a internet. Se eu coloco muitas... Aliás, vou dizer uma coisa. Nossos alunos, nós temos mais de 500 clientes. Nossos alunos já não aceitam fazer vídeos conosco.
porque sabem da percussão. Por quê? Eu gosto de fazer vídeos reais. Erra, vamos. Agora vamos não sei quando. Eu colocava muito 2021, 2022 até 2023 e as pessoas estão aí lá no comentário. Pronúncia da Nigéria. Aqui não sei quanto, mas sabe que essa pessoa é zerada, está só no processo de aprendizagem. Tem que ser tolerante. E é isso que nós precisamos para amanhã eu fazer um vídeo mostrando como é que a pessoa é. Claro. Ou se tornou. Eu quero isso. Eu não consigo fazer mais isso. Eu não consigo. Queria tanto fazer isso. Não é vídeo editado. Estamos mesmo aqui a falar. Uma coisa é a gente ter. Seria bom ter que falar em inglês. Estaríamos aqui a falar um pouco em inglês. Uma coisa é a pessoa tem um roteiro para falar. Outra coisa. E se tu me falas, fala inglês. Vou falar o quê? Tu não estás a falar comigo. Não tem conexão. Vamos falar o quê? Queres que eu fale o quê? Whatever, não sei quanto. Não tem nexo. Entendeu? Então, é importante que se faça vídeo sem edição. O aluno, aliás, mesmo em português, se você errar uma palavra, corrija, fala, desculpa-me. Não, fizemos todo tipo de trabalho. Não, desculpa, não é fizemos, é fazemos, desculpa. Errei. É fazemos, é no presente, não é fizemos. Fizemos é passado. Estou a corrigir no vídeo. As pessoas não gostam, não aceitam os erros. As pessoas não. Somente o resultado. As pessoas não. Vou falar ainda dos angolanos. Angolano tem esse Qual é a problema. disposição de pessoa do TikTok? Angolano tem esse problema. Já estão mais sabidos da informação. As pessoas têm o problema de não aceitar os erros expostos. Qual é o problema de eu como professor? Estou a falar português? Sou perfeito? Vou falar tudo bonito? Não. Vou errar. Quando te veres a comentar lá, diga, erraste aqui nesse aspecto. Não é para dizer assim, tu também erras. Calma, o que é isso? Faça a correção. Thank you, obrigado. Por que às vezes há pessoas que respondem com arrogância? Porque a tua maneira de repreender não foi a melhor. Tu não estás a repreender para ajudar. Tu estás a dizer, a jogar na cara, então somos iguais. Yeah. Tu falhas tal como eu falho. Porque há pessoas, por exemplo, nos comentários que eu vejo, eles têm o Teacher Eric aqui, high level, this guy. Até as pessoas que me criticam, aliás, as pessoas que criticam o Teacher Eric são os meus admiradores, são fãs. São fãs. Eu amo isso. Porque o hater, chamado hater, te ajuda mais do que o lover. Sabias disso? O hater até faz o trabalho que o teu best friend will never do. Teu melhor amigo nunca vai fazer. O hater faz uma divulgação tremenda. A cena da Jinguba bateu por quê? Por causa dos professores de inglês que não me gostam. Porque sabe quando eu fiz o podcast na quarta-feira? Os vídeos nos outros portais começou a sair sexta-feira. Sabe qual era o assunto? Teacher Eric, excelente professor, falou sobre línguas nacionais, falou sobre não sei quanto alfabeto. Os professores começaram a ver, não. Começaram a procurar e trouxeram. Aliás, graças a Deus, a Jinguba me tornou conhecido por Angola toda. Graças a Deus. Porque eu sei encarar os erros e as falhas de uma outra maneira. Eu digo sempre, Deus, ele nunca te mostra o processo, ele só te mostra o final. Tu vais ser primeiro-ministro do Egito. Sabe por que ele não te mostra o processo? Porque Deus sabe que para tu seres primeiro-ministro é importante as mãos dos inimigos. Os inimigos estão a pensar que eles estão a te fazer mal por rirem-se do Teacher Eric porque falou Jinguba. Não, às vezes nós não temos vagas para este ano, não temos vagas. Tem que dizer, calma, as pessoas estão a implorar, não tem vagas. Espera 2026, já não tem vagas. Querem mesmo aprender com esse professor. Porque essas pessoas não entendem o que é divulgação. Que é divulgação. Quanto mais falares de uma pessoa, mais as pessoas vão ficar curiosas. E as pessoas, quando ficam curiosas, começam a descobrir que o Teacher Eric não é o que você está a dizer. Claro.
Não é? Então, os haters fazem o melhor trabalho. O hater ele vai escrever um texto, vai ter paciência de te colocar num story. O hater é capaz até de pagar portais. Chegaram de falar, falaram que o pai está mais embriagado. Olha, o hater é capaz até... Aqui está sério. O hater é capaz até de pagar portal para falar de ti. Temos que agradecer aos haters. Dá relevância. O teu amigo nunca vai fazer isso. Deixa eu tirar esse trocado para pagar esse portal para postar, para falar sobre o teacher Eric. Ele nesse dia estava embriagado. Voltam só a ver o podcast. Não entendem sobre arte. Não entendem e não será eu a ensinar. Quando eu ensinar sobre arte, vão pagar. Tem que entender sobre arte. Mas conseguiu perceber? Faça perguntas. Eu consigo entender, mas agora, como já estamos na fase de reta final, né? Ok. Qual é a dica que tu queres deixar assim para aquelas pessoas que acompanham o Teacher Eric, para aquelas pessoas que não gostam e são as primeiras a darem mais props para o teu trabalho? O que é que gostarias de deixar? Eu deixo para Angola toda. Eu gostaria que a Angola entendesse o ponto de nós sermos abertos para crítica e fracasso. Você tem que ver, Teacher Eric de 2024 é diferente de 2025 e permitir isso. Essa construção, porque eu ainda tenho muito para mostrar, muito. Só na língua inglesa eu posso postar aula todos os dias, aulas nunca vão acabar. Vai ser durante 10 anos. Eu tenho muito, mas eu quero que a sociedade perceba isso. Eu quero mostrar o processo com meus estudantes. É tipo os personal trainers, né? Ele mostra o processo ali do antes e o depois. Eu quero isso. Mas a sociedade não aceita erros. Nada vai te levar no top a não ser os erros. E hoje eu consigo encarar diferente os erros. Até que eu já uso isso como estratégia de marketing digital. Se olhares bem para os meus vídeos, você vai ver aí pessoas, por exemplo, né? Trazemos humor com perguntas provocadoras, mas depois nos comentários ficam ali a gastar tempo a investigar sobre o assunto. Porque a pessoa quer assistir um vídeo e quer ver, essa resposta é o que ele quer ver. Estás a entender? Para rir. Então eu preciso disso. Agora, haters, eu não tenho haters. Eu acho que não tenho haters. Falar que o Teacher Eric tem haters, embora assim numa visão geral, o professor mais odiado da internet é o Teacher Eric. É o Teacher Eric, não eu. Porque eu como pessoa, eles não me conhecem. Conhecem o Teacher. Conhecem o Teacher Eric, que é a personagem, que é o artista exposto na internet. Mas quem assiste às minhas aulas vê uma pessoa espiritual, que é diferente. Então não tenho haters. Eu tenho pessoas que ainda não entenderam o meu cérebro. Vão entender. Também não são culpados. Pronto, eu não sou culpado por o cérebro ser pequeno e não terem estímulos. Eu estou muito para frente. Sou alguém de mente muito para frente. Não vão entender agora. Até porque pessoas com QI elevado nunca foram entendidas de princípio. Se eu for entendido, vou me preocupar. Então não tenho haters, eu agradeço a tudo e vou continuar a trabalhar. Agora, sobre aprender inglês, se não quiserem se decepcionar, já sabem a escolha certa. Mas se quiserem, eu até prefiro que as pessoas se decepcionem. Não, se decepcionem mesmo. Não estudem comigo. Vão noutros centros, se decepcionam, eu vou ser... Eles precisam se decepcionar para eu ser a última relação. Estás a ver? Aquela mulher que passou em tantos ex e depois encontra o tal. Vai ficar contigo forever. Eu quero assim. Vão ainda se decepcionar. Se decepcionem. Depois para vocês perceberem que a escolha certa sou eu. Uau, é com estas dicas que nós vamos terminar um episódio, mas antes vou dizer que se tu gostas do nosso conteúdo, deixa o like, subscreva o nosso canal não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio. Esse vídeo específico, se tu estás interessado, eu acabei gostando demais. Se tu tens o mesmo parecer que eu, faça a questão de comentar. Quem sabe nas próximas ocasiões teremos novamente o Teacher Eric aqui para falar de mais coisas.
Porque hoje foi numa versão em que ele passou ideias e vocês sabem o ponto de vista dele e tudo mais. E para quem quer manter aquela conexão ao longo do tempo, saiba que o Teacher Eric pode ser conectado, ou seja, pode ser contactado pelas redes sociais e é interessante vocês irem solicitando os seus serviços porque vocês poderão se beneficiar muito ao longo do tempo. Então, até já e assistam um próximo episódio.